Olá, sexto ano. Como eu tinha falado com vocês, hoje a gente vai dar seguimento ao assunto do capítulo 4, se eu não estiver enganado. A gente vai encerrar ele, acho que capítulo 3, né? A gente vai encerrar ele hoje e próxima semana a gente começa um novo capítulo. Bom, na semana passada, na última aula, a gente começou falando sobre Grécia Antiga, né? Falando como era o processo, o que é que tem a ver a Grécia com os nossos dias atuais, enfim. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre um momento de declínio, né? O início do declínio da Grécia Antiga, tá? Esse declínio vai começar com conflitos que ocorreram lá na Grécia Antiga, no século XV a.C., especialmente pelo Império Persa. Para vocês que estão estudando aí, um dos maiores impérios do mundo foi o Império Persa, tá? Liderado pelo Dario I. Esse cara era o líder do Império Persa e ele foi responsável aí pelo declínio do Império, o declínio da Grécia Antiga, tá? Só que é o seguinte, tudo isso vai gerar uma série de outras coisas e não necessariamente vai ser os persas que vão ocasionar a queda da Grécia Antiga. Vai ser o início, tá? Vamos lá. O Império Persa, ele tinha a ideia de se tornar um império. Um império, como a gente sabe, é um vasto território. Eles já tinham conquistado outros territórios e eles entendiam que para fortalecer ainda mais o império precisavam conquistar a Grécia Antiga. Então eles vão invadir a Grécia, só que aí Atenas e Esparta vão resistir a essa invasão e vão se unir, tá? Para vocês verem como a guerra é uma coisa bem interessante. Atenas e Esparta eram cidades rivais, mas que no momento de crise na Grécia Antiga resolveram se unir para se defenderem, né? Então elas vão se unir e vão juntar outras cidades-estados ou polis para poder lutar contra o Império Persa e vão derrotá-lo. O problema é que depois que eles conseguem expulsar os persas, Atenas especialmente, ela que foi a grande líder dessa união das cidades, das polis gregas, ela vai querer continuar com essa união e vai querer que as cidades, estados, as outras, né, inclusive Esparta, continue lhe pagando impostos durante um longo período, mesmo com o fim da guerra. E aí os espartanos não vão aceitar, porque eles entendiam que esse acordo de se unir a Atenas e a outras cidades era uma coisa provisória até expulsar os persas. Depois os persas tudo voltaria a ser o que era antes. Só que Atenas não quer isso, ela quer continuar sendo, digamos assim, a mandona do território da Grécia Antiga. E aí vai explodir uma guerra entre Atenas e Esparta, que vai ser uma guerra que vai ficar conhecida como a Guerra do Peloponeso. Peloponeso é uma península, uma porção de terra que fica ao sul da Grécia. Então, esse conflito entre Atenas e Esparta vai se dar nessa península, tá? Que é um pedaço, é uma pequena quantidade de terra numa imensa quantidade de água, uma ilha, certo? E aí, por que isso vai ocasionar o enfraquecimento e o declínio da Grécia Antiga? Ou melhor dizendo, o início do declínio. Porque as cidades que eram aliadas a Atenas vão ajudar ela a derrotar Esparta. E as cidades que eram aliadas a Esparta vão se unir a ela para tentar derrotar Atenas. Com isso, né, depois de muita guerra, Esparta vai ganhar a guerra, e aí, com Esparta ganhando, as cidades, estados e as polis voltam a ser independentes de Atenas, não tem mais que ficar pagando tributo, imposto a Atenas, mas elas vão ficar enfraquecidas, porque guerra enfraquece, né? Causa
problemas. E aí esse enfraquecimento da Grécia Antiga devido à guerra vai ocasionar o surgimento de um outro império, tá? Que vai ser tão malvado, digamos assim, quanto o Império Persa, que vai ser o Império Macedônico. Macedônia, como falei na aula passada, era uma cidade-estado que ficava quase que ali no final ali do que era chamado do território grego. Eles eram meio que excluídos das outras cidades-estados, né? Inclusive há relatos de que eles sofriam preconceitos, eles não eram reconhecidos como pessoas que faziam parte da Grécia Antiga, apesar que eles tinham sim língua, a língua era muito parecida com as outras línguas que eram faladas na Grécia Antiga, mas eles eram meio que excluídos. Bem, com o enfraquecimento da maioria das cidades-estados, inclusive Atenas e Esparta, os macedônicos, liderados por Filipe II, vão começar a tomar essas cidades, e aí o seu pai, o seu filho, melhor dizendo, depois, Alexandre o Grande, ele vai dar continuidade a esse processo de tomar as cidades-estados lá da Grécia Antiga e vai formar o Império Macedônico, que vai ter mais ou menos uma vida aí de 30 anos, mais ou menos. Depois ele vai acabar, mas isso aí é outra história, tá? O importante é a gente entender como os conflitos, né, esses dois conflitos aí, esses dois conflitos, né, primeiro com o Império Persa e depois entre as cidades, as próprias cidades da Grécia Antiga, enfraqueceram o território grego, fazendo com que surgisse o Império Macedônico, que vai começar a dominar todo aquele território da Grécia Antiga, o que vai começar a fazer com que toda a Grécia Antiga seja remodelada, ou seja, vai surgir um novo mundo grego, liderado pelos macedônicos, tá? Espero que vocês tenham entendido o assunto e até uma próxima.